Olá, dentista! Seja bem-vindo a esse canal que fala sobre exodontias. E aqui a cada vídeo você vai aprender os passos para dominar as exodontias com segurança, rapidez e autonomia. Eu sou a Bianca Nesso, eu sou bucomaxilo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 3 principais pontos que fazem você demorar para finalizar as suas exodontias. Afinal de contas, nenhum dentista, pelo menos nenhum que eu tenha conhecido até agora, quer demorar para terminar a sua cirurgia, não é mesmo? Pode parecer óbvio, né? Você pensar, poxa, não demorar na exodontia significa operar rápido. Ah, óbvio, mas não é esse o verdadeiro significado. Inclusive, as técnicas para operar rápido vão vir em um próximo vídeo, tá bom? E ó, vamos combinar uma coisa, vamos combinar o seguinte, desde já, aqui, eu e você, deixa aqui nesse vídeo o seu like para eu saber que você curte o conteúdo do canal e se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve porque toda quinta-feira tem vídeo novo sobre cirurgia oral menor por aqui que você vai poder aproveitar e ó, uma dica aqui, você não vai querer perder nenhum conteúdo, porque é tudo que você já consegue começar a colocar em prática imediatamente. Mas bom, foca aqui comigo agora. Antes de você entender como operar rápido, primeiro você precisa entender como parar de perder tempo cirúrgico. Exatamente. Você perde um tempo cirúrgico adoidado e não tem nem ideia. E eu não tô falando para você economizar tempo, tá? São coisas diferentes. Porque tem dentista que sai pulando etapas cirúrgicas, fazendo as nossas manobras do transoperatório com pressa, correndo, e aí, ó, sai tudo de qualquer jeito e a intercorrência começa a bater ali na nossa porta. E aí, o que significa então parar de perder tempo? Significa que você está gastando o seu precioso tempo cirúrgico e a sua coluna de dentista, que sabemos que é uma estrutura muito frágil e que vive sendo danificada constantemente no mocho, que você perde tempo fazendo ações ou deixando de fazer ações que te consomem tempo, mas que não te trazem nenhum tipo de resultado produtivo na sua exodontia. Mas por que é tão importante não demorar na exodontia? Acontece que se você foi para a exodontia contando que ia sair tudo muito bem, obrigada, e você se depara com situações que saíram do seu planejamento prévio, você, como profissional que está no comando, que tem autonomia daquela exodontia, começa a ficar tenso, começa a ficar preocupado. E já é comprovado cientificamente que o cirurgião dentista sob tensão não raciocina tão bem para tomar decisões quanto um outro profissional que está descansado, que está bem preparado. Isso só no quesito profissional. Agora nós temos também o quesito paciente, a questão do paciente. Me fala aqui, quem que gostaria de ficar mais de 1 hora de boca aberta? O paciente também cansa, também fica preocupado que tem alguma coisa de errado acontecendo. E olha só, também já é comprovado cientificamente que estresse e ansiedade são os 2 principais fatores predisponentes para as intercorrências durante as cirurgias. Quer dizer, cirurgia demorada, profissional cansado, paciente ansioso, intercorrência acontecendo. Automaticamente a cirurgia vai acabar demorando mais ainda, porque agora você tem um evento inesperado para lidar. Percebe como é um ciclo que se retroalimenta? E o resultado disso, meu caro dentista, pode ser desastroso. Portanto, os benefícios de não demorar na exodontia já começam com evitar intercorrências, promover um maior bem-estar e uma experiência de cirurgia mais tranquila para o seu paciente. E claro que é indiscutível,
uma cirurgia sem demora, sem demoras em excessos, tem uma qualidade de pós-operatório absurdamente maior. Tá bom, Bianca, mas e se eu demorar? O que é que acontece? Depende do motivo da sua demora, tá? É porque você está diante de uma cirurgia de alta complexidade ou é porque você está cometendo os 3 principais erros que te levam a essa demora? Calma, dentista. Pode parecer tudo muito complicado que eu tô falando, mas na verdade é muito mais simples do que você imagina. E quando eu te explicar esses 3 pontos, esses 3 errinhos que você tá cometendo, você vai ficar assustado e pensar: meu Deus, Bianca, eu faço exatamente isso. Pois é, dentista, eu sei porque eu já estive no seu lugar. Quando eu era um pequeno gafanhoto ali começando na cirurgia, ou seja, lá para os meus 22 aninhos, quando eu era uma recém-formada apenas, eu tinha muita vontade de operar, de fazer todos os tipos de exodontia que aparecessem. Mas, né, eu não tinha o preparo para isso, não tinha nenhuma bagagem. Então, no meu primeiro ano de recém-formada, eu prestei uma prova para um programa chamado Aprimoramento Profissional em Cirurgia Oral Menor. Era um programa que tinha dentro da Unesp de Araraquara, a faculdade que eu me formei, que eu fiz a minha graduação. Esse aprimoramento, esse programa de aprimoramento tinha duração de 2 anos. Ele era chamado como se fosse um estágio remunerado. Lá eu trabalhava dentro do ambulatório da bucomaxilo. Eu tinha contato com os residentes da especialidade, com os professores. Eu respirava cirurgia. Só que aí, né, lá dentro era uma hierarquia. Então, as melhores cirurgias os residentes faziam, sisos, cistos, enxertos. E claro, eu ficava com aquelas exodontias que ninguém mais queria fazer. Exo de raiz residual, exo de pré-molar com indicação ortodôntica, extrações de dentes com doença periodontal. Mas logo nessas primeiras cirurgias, eu já comecei a aprender lições preciosas. Porque de tudo, dentista, presta atenção, de absolutamente tudo, meu amigo e minha amiga dentista, nós temos que tirar proveito. Acontece que, por se tratarem de procedimentos classificados como simples, pausa para reforçar a mensagem de que não existe exodontia simples. Sério, não existe exodontia simples. E eu vou falar isso em absolutamente todos os vídeos desse canal. Eu ia lá para minha exodontia assim, com a minha caixinha de instrumental de cirurgia embaixo do braço, feliz da vida e boa, preparada, confiante de que eu vou dar conta de resolver. Afinal de contas, é uma exo simples. Mas aí eu demorava para finalizar essas exos simples. Em primeiro lugar, já anota aí, porque é o nosso primeiro ponto, tá? O seu primeiro ponto de melhoria. Em primeiro lugar, eu demorava muito porque eu não me planejava. Eu ia feliz e sorrindo e depositando todas as minhas fichas ali naquele meu plano A. E se tem uma coisa que eu aprendi e que inclusive eu ensino isso hoje para os meus alunos dos meus cursos, é que jamais irás para uma exodontia depositando 100% das suas fichas em apenas uma manobra. Você tem que ir com um plano A, um plano B e um plano C. A falta de planejamento cirúrgico é um ponto que muitos dentistas olham e pensam: é óbvio que eu planejo as minhas exodontias, o que você, sua buco doida, tá falando aí pra mim? Mas se fosse um planejamento verdadeiramente competente, você já estaria evitando essas demoras desnecessárias. Presta atenção. Selecionar um fórceps e uma alavanca não é planejamento. Estudar o seu paciente, entender o histórico de saúde, entender as experiências odontológicas prévias dele, possíveis alergias e, claro, avaliar exame de imagem, selecionar os seus instrumentais com cuidado, com atenção, pensar que aquele fórceps pode não executar a ação que você gostaria, que aquela alavanca pode ter um ponto de apoio não tão estável. Isso é planejamento completo.
E existe até um checklist pré-operatório que você pode fazer para te ajudar a se organizar. Acontecia comigo o seguinte, como eu te disse, eu ia para a cirurgia ali com a minha caixinha de cirurgia, meus instrumentais de cirurgia embaixo do braço, e aí no meio da cirurgia eu pensava, putz, não vou conseguir extrair essa raiz, eu vou precisar do alta rotação. A raiz residual que eu achei que fosse ser tranquila não tá saindo. Aí eu parava, gritava para alguém ir lá buscar o meu alta rotação, abrir, montar para mim. E por mais que isso pudesse demorar coisa de 5 minutinhos, eram 5 minutos completamente inúteis. Me responde aqui, dentista, o que vale mais? Você fazer um planejamento prévio e seguir um passo a passo com precisão, sem pular nenhuma etapa, sem correr o risco de fraturar uma raiz, de ter uma hemorragia, do paciente ficar com dor durante a exodontia. E aí aquela cirurgia que você planejou demorar 30 minutos, demorar 2 horas. Quiçá até mais, né? Parece uma escolha óbvia, né? Agora, para o nosso segundo ponto, segundo erro que te faz demorar nas suas exodontias, é fazer uma anestesia ineficiente. Acontece o seguinte, você anestesia o paciente e naquela ansiedade de já começar a descolar, acaba nem respeitando direito o tempo de início de ação de cada anestésico. E para quem não sabe, sim, cada anestésico tem o seu tempo de início de ação. A lidocaína 2% demora mais para começar a fazer o seu efeito do que a articaína 4%, por exemplo. Mas também existem fatores como alterações anatômicas, inflamação local, que podem alterar o início de ação e a efetividade da sua anestesia. Mas nós somos a geração dos rapidinhos, né? Tudo é imediato, eu quero isso a essa hora. Então mal terminou de anestesiar e já tá lá, cutucando a margem gengival do paciente com o seu descolador. E aí o paciente começa a falar que tá doendo. E na maioria das vezes, você nem precisaria anestesiar mais. Mas você acha que a solução é sempre essa. Mais um pontinho de anestesia, mais um tubetinho de anestésico e o paciente continua se queixando de dor. E você até chega a se questionar se você fez a técnica anestésica certa. E o resultado dessa anestesia ineficiente é demora na cirurgia, porque né, com o paciente dizendo que está com dor, é claro que você não vai conseguir progredir com a sua cirurgia. E de presente você ainda ganha um risco de sobredosagem, porque tudo que você faz é sair usando mais e mais e mais tubete de anestésico. Tá vendo, dentista? Demorar na cirurgia vem acompanhado de várias outras problemáticas. Agora vamos para o nosso terceiro e último ponto que você tá anotando, né? E amanhã mesmo você vai redobrar sua atenção para nunca mais cometer nenhum desses 3 pontos, nenhum desses 3 erros nas suas exodontias. Porque aqui o negócio funciona assim, reto e direto, pronto para você já sair colocando todo o conteúdo em prática. Então vamos lá. O terceiro erro que te faz demorar nas suas exodontias é movimentar o seu instrumental sem um ponto de apoio estável. Ou seja, abraçar o dente que tá com aquela coroa toda cariada, sabe? Com o fórceps, sabendo que o resultado daquilo vai ser um desastre. A coroa vai estourar, o fórceps vai fechar abruptamente, fazendo aquele barulhaço. Teu paciente vai se assustar e você vai acabar olhando para aquela situação e pensando: poxa vida, vou ter que montar o alta rotação. Presta atenção. Você sabia que a coroa ia quebrar, não sabia? Eu sei que você sabia. Então por que você continua fazendo isso? Outra coisa aqui. Quantas cirurgias de alunos que eu já não assisti assim? Apoia a alavanca, faz o movimento para luxar o dente, vê que não está adiantando, que a luxação não está efetiva, que o dente não está demonstrando o menor interesse em se mexer. E mesmo assim continua naquela mesma posição, naquele mesmo local, com a mesma alavanca. Dentista, troca essa alavanca,
troca o ponto de apoio, faz alguma coisa, mas para de perder tempo. Porque nesses momentos, com a alavanca, sabe o que é muito comum de acontecer? Você acabar colocando mais força do que deveria, porque de repente dá aquela sensação de agora vai sair esse dente. E você só facilita de acontecer alguma intercorrência. Você piora a sensação para o seu paciente que vai sair do consultório falando: nossa, o dentista só faltou subir em cima de mim para tentar tirar o meu dente. Então presta atenção aqui. Se você quer parar de demorar nas suas exodontias, você precisa de planejamento cirúrgico, de uma anestesia eficiente e de uma boa técnica para luxação. E isso é só o começo, dentista. Mas agora eu vou te dar uma dica valiosíssima. Não pule etapas cirúrgicas. Anestesia com calma. Se precisar incisar, incisa com cautela e planeje o local da sua incisão. Descola bem caprichadinho, escolha bem a sua técnica de extração. Sutura com calma e atenção. Todos esses passos são fundamentais e essenciais, tanto para um transoperatório liso, quanto para um pós-operatório tranquilo para o seu paciente. Seguinte, você vai começar a fazer um checklist básico, tá bom? Mas se você não sabe nem por onde começar esse checklist, eu vou te ajudar. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar um checklist cirúrgico básico para você começar a colocar em prática e parar de demorar nas suas exodontias. O próximo passo vai ser agilizar essa cirurgia, mas um passo de cada vez. Já deixa o seu comentário aqui se você já vai começar a fazer esse checklist e parar de demorar nas suas exodontias. Até o próximo vídeo desse canal, dentista. E não se esqueça, bora dominar essas exodontias.